E se eu te dissesse que os seus problemas intestinais não são sobre a comida, mas sim sobre o bullying que você sofreu na escola, com a rejeição do seu pai, com a rigidez da sua mãe e com toda a tristeza, medo, raiva e rancores lá das situações que você vivenciou na sua infância, como por exemplo, um simples cocô na calça que você fez na escola, causou um sentimento muito grande que você carrega até hoje isso dentro de você, aquelas brigas intermináveis entre os seus pais, sua mãe e seu pai brigavam muito, e tudo isso que você sentiu quando você era pequenininho é muito parecido com os sentimentos que você passa hoje quando você passa mal com os seus problemas gastrointestinais. A vontade de sair correndo, a vontade de sumir, de desaparecer, o sentimento de impotência, desvalorização, medos, raivas. Estudos recentes apontam que apenas 5% das nossas ações vêm das nossas próprias escolhas conscientes. E os outros 95% nada mais são do que programas, ou seja, cargas emocionais que a gente vem absorvendo desde a infância, da gravidez e até mesmo de gerações anteriores. E esses padrões, eles não são nossos de verdade. São eles que geram bloqueios que se acumulam e acabam sabotando a nossa saúde e o nosso bem-estar. E o que é pior, muitas vezes esses bloqueios sobrecarregam o nosso intestino e geram sintomas que parecem não ter explicação. Porém, a explicação é muito mais simples do que você possa pensar. Foi quando eu descobri algo revolucionário. Eu descobri que o nosso intestino ele não é só um órgão, ele é o nosso segundo cérebro. Sim, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. 100 milhões de neurônios, 90% da nossa serotonina é produzida ali. Ou seja, as emoções são literalmente processadas ali no nosso intestino. Aos 18 anos, a minha vida se tornou um pesadelo. De repente, eu não conseguia comer mais nada sem passar mal. E em cada refeição era adicionado um medo dentro de mim. Cada saída social era um desafio. Eu fui médico? E nada. Eu fiz exames e zero respostas do que eu realmente tinha. E acredite, não é nada do que te falaram até agora. E eu vou te explicar aqui por que eliminar os alimentos como glúten, lactose ou até mesmo tomar as enzimas digestivas são uma das piores coisas que você pode fazer com a sua saúde. E eu sei disso porque eu mesma já superei todos esses problemas gastrointestinais. E grande parte do que eu vivi também é realmente alarmante. E sabe o que é pior? É que a maioria das pessoas tenta resolver o problema cortando alimentos que gosta, torrando uma fortuna de dinheiro em remédios, consultas, exames e sem qualquer tipo de sinal de melhora a longo prazo. E as restrições alimentares ficando cada vez piores. E o motivo disso é muito simples. Tudo o que elas fazem é tratar o sintoma, sem ir atrás da verdadeira raiz do problema. E é algo pouco divulgado nos meios tradicionais, que se chama lixo emocional acumulado no seu intestino. Sim, o sistema digestivo é um dos sistemas mais importantes do seu corpo. E quando ele está sobrecarregado, os efeitos se espalham para tudo quanto é lugar. Você pode sentir dores, ansiedades, insônia, fadiga, baixa libido, irritabilidade e até mesmo problemas na sua pele. E além disso, o seu corpo está impedindo de funcionar com harmonia quando sobrecarregado por todos esses acúmulos emocionais, o que vai prejudicando diretamente o seu bem-estar e até mesmo a sua produtividade no seu dia a dia. E eu imagino que você está aqui é porque você já tentou de tudo para se livrar de todos esses desconfortos e você nunca conseguiu chegar na verdadeira causa, não é verdade? E é por isso que hoje aqui nesse vídeo eu vou compartilhar com você uma solução definitiva que funciona como uma verdadeira limpeza do lixo emocional, um processo único que faz o seu intestino voltar a funcionar de forma impecável, totalmente livre de qualquer sintoma e fazer você realmente recuperar o prazer de comer o que quiser, sem medo ou sem qualquer tipo de restrição. Além disso, se você também lida com sintomas como diarreia,
barriga inchada. Eu também vou explicar como esses sintomas estão diretamente ligados a traumas emocionais lá do seu passado. Então, presta muita atenção no que eu vou dizer aqui agora e continua comigo aqui até o final, porque o que eu vou revelar nesse vídeo vai libertar você e todos que você ama de qualquer desconforto dos problemas gastrointestinais e o melhor, de uma vez por todas. Imagina não precisar mais evitar o que você gosta de comer e você vai poder comer tudo isso na frente dos seus amigos, familiares ou de alguém especial. Não precisar mais passar por desconfortos ou vergonhas toda vez que você come algo diferente que você gosta. E principalmente, nunca mais vai ficar o dia todo pensando onde é que tem um banheiro aqui por perto. Ou você fica pensando que você está desenvolvendo algo mais sério, algo mais grave. E eu sei que você deve estar achando que tudo isso parece ser bom demais para ser verdade. Ou até mesmo que os seus problemas digestivos precisam de soluções mirabolantes para realmente funcionar e você ter a sua saúde de volta. E é por isso aqui que eu também vou te ensinar como ativar a capacidade do seu intestino de se auto-regenerar, sem remédios, dietas ou enzimas. Assim como todos os estudos científicos que provam que tudo que eu tô falando aqui é verdade, eu também vou te revelar como ter uma digestão saudável e deixar para trás aquela sensação de ansiedade e cansaço que te persegue ao longo de todo o seu dia. E essa diferença é o que você vai viver enquanto você se sente mais leve, mais confiante e principalmente livre para comer o que quiser, sem medo. E acabar, com aqueles sintomas que os tratamentos comuns só jogam para debaixo do tapete. Então, se você sente saudade da época em que você conseguia comer de tudo, sem inchaço, dores abdominais, diarreia, constipação ou desconfortos, saiba que você está prestes a ganhar a sua liberdade de volta. Da mesma forma que aconteceu comigo e com milhares de pessoas que, por terem confiado em mim, conseguiram eliminar de uma vez por todas todo e qualquer tipo de dor ou limitação. Bom, como eu falei antes, eu me chamo Juliana Casagrande. Hoje eu sou a única hipnoterapeuta do Brasil especializada, dedicada exclusivamente na causa raiz emocional dos sintomas gastrointestinais. Embora eu mesma tenha superado os 10 anos de problemas intestinais e já ajudado milhares de pessoas a fazer o mesmo, as coisas nem sempre foram assim. Para falar bem a verdade, eu passei uma década da minha vida lidando com as intolerâncias alimentares gravíssimas. E eu também, na época que eu tinha as intolerâncias, eu fui chamada até de Juliana das Marmitas, porque eu levava a minha própria comida na minha bolsa para qualquer lugar que eu ia, porque eu não podia comer e ter o risco de passar mal fora de casa. E eu sempre ficava, mesmo quando eu saía, se aquela comida, às vezes quando eu comia algo diferente, tinha a contaminação cruzada, porque até dessa forma eu passava mal. E olha, eu vou te falar, esses foram os piores anos da minha vida. E sabe o que me indignava mais? É que quando eu nasci, eu conseguia comer tudo o que eu quisesse, desde doces, pães, massas, sorvetes, chocolates, tudo com glúten, lactose, frutose, não importava o que era. E tudo mudou, minha vida mudou quando eu me mudei para São Paulo, aos meus 18 anos, e eu estava longe da minha cidade natal, que era uma cidade bem tranquila e pacata. E por causa da pressão e do estresse do dia a dia, por viver na maior cidade do país, isso começou a pesar no meu emocional também. E foi aí que eu notei sintomas estranhos, como dores de cabeça, distensão abdominal, sensação de desconforto sempre quando eu comia algo de diferente. Mal sabia que esse peso emocional foi o que me fez desenvolver uma intolerância severa à lactose, ao açúcar, também sensibilidade ao glúten, e para qualquer coisa que eu parava de comer, novos sintomas apareciam. Isso te soa familiar? Pois é, na minha época, os médicos e nutricionistas me diziam que a única saúde que eu tinha era eliminar todos os alimentos que estavam me fazendo mal. No início da minha intolerância, quando eu consumia lactose, eu também usava a enzima da lactase, mas com o passar do tempo, ela também parou de fazer efeito. Mesmo quando eu consumia a enzima da lactase, eu passava mal. E com o tempo, eu tive que cortar o glúten, a lactose, o açúcar, e mesmo fazendo tudo certinho, tudo à risca, como me prescreviam, os meus sintomas ainda
ainda continuavam e pioravam cada vez mais. E aí o tempo foi passando, eu fui cortando tudo que eu gostava de comer e os sintomas só aumentavam. Eu passei a sentir dores, fadiga extrema, gases e o meu intestino parecia não ser mais o mesmo dos meus 18 anos. E o ponto de virada chegou quando eu percebi que tudo aquilo que eu passava mal, como os desconfortos constantes, as dores abdominais, os inchaços, cansaços, gases e as idas intermináveis ao banheiro, não podia continuar como estava. E foi quando eu comecei a entender que o nosso intestino também é responsável por digerir as nossas emoções. O bullying que eu sofri na escola, as vezes que eu fiz cocô na calça, me trouxeram uma enorme sensação de vergonha, um sentimento de impotência e desvalorização. Fora toda a tristeza, os medos, as mágoas, a raiva e rancores que eu carregava dentro de mim desde muito pequena, tudo isso estava guardado dentro de mim e eu nem me lembrava mais que eu tinha isso. E por mais contraditório que pareça, a verdadeira causa da intolerância alimentar e dos problemas gastrointestinais não tem nada a ver com os alimentos que a gente ingere ou com uma certa predisposição genética. O verdadeiro motivo vai muito além do que só isso. A maioria das pessoas ignoram o fato do nosso intestino funcionar também como nosso segundo cérebro, e por causa disso ele também é capaz de processar tudo que é tipo de emoção, de traumas que a gente passa ao longo de toda a nossa vida. E isso acontece por causa de algo que chamamos de sistema nervoso entérico. E não precisa se assustar com o nome, porque é algo bem simples. Dá uma olhada. De forma resumida, existem aproximadamente 100 milhões de neurônios localizados na parede do trato gastrointestinal. E os seus neurônios possibilitam que o intestino opere com autonomia, processando informações, emoções e sensações. E um processo bem semelhante ao nosso próprio cérebro. Segundo esses artigos científicos, que tem na Scientific American, o nosso sistema nervoso entérico permite que o intestino responda a estímulos emocionais, alterando o seu funcionamento de acordo com as emoções que você vai sentindo. E por causa disso, ele é capaz de trabalhar de forma independente e processar essas informações sensoriais e motoras. Além disso, cerca de 90% da serotonina do nosso bem-estar é produzida também no nosso intestino. Esses neurotransmissores afetam o nosso humor, a nossa digestão, o comportamento e o que reforça ainda mais a ligação da saúde intestinal e também com as emoções. Inclusive, pesquisas publicadas na Harvard Health explicam como o intestino influencia a nossa mente e pode também representar o nosso estado emocional através dos desconfortos digestivos. Agora, quer ver onde a mágica acontece? Junto com tudo isso, com o acúmulo de emoções negativas que carregamos durante toda a nossa vida, como frustrações, raivas, rancores, medos, rejeições, abandonos, inseguranças que nós vamos reprimindo, sem contar com a pressão constante, o estresse diário do trabalho, as contas para pagar, os relacionamentos, traições, mágoas, rancores, todo esse peso emocional que se instala no nosso corpo e sobrecarrega o nosso intestino, cria um ambiente perfeito para o surgimento das intolerâncias alimentares e problemas gastrointestinais e uma série de desconfortos que muitas vezes parecem que não têm explicação. Mas na verdade a explicação é muito mais simples. Esses estímulos emocionais que a gente absorve desde a fase da gravidez, lá dentro do útero da barriga da sua mãe, no seu parto, na sua infância, primeira infância, adolescência, até agora, na fase adulta, pensa como se isso aqui, fosse o seu copo e fosse o seu corpo, a sua mente subconsciente. Você pega esse copo aqui e você começa a encher ele de gotinhas de traumas e lixo emocionais. E aí, quando esse copo ele começa a transbordar, que ele tá cheio de questões emocionais desde a barriga da mamãe até o dia de hoje, você vai acumulando experiências negativas. E quando você vai acumulando experiências negativas, uma hora esse copo começa a transbordar. E esse transbordo são os sintomas, que são as dores, os inchaços, as diarreias, as intolerâncias alimentares. E muitas vezes, a maioria das pessoas tenta resolver os problemas intestinais eliminando alimentos como glúten, como lactose, sem
entender a conexão emocional mais profunda. Isso é o ponto cego da maioria das soluções, como prazóis, enzimas digestivas e reeducação alimentar. Todas elas tratam apenas os sintomas e ignoram a raiz emocional que sobrecarrega o seu intestino. E agora você já conhece a verdadeira raiz dos seus sintomas. Faz sentido que a solução precisa ir além dos tratamentos de sempre? E é aqui que entra a limpeza do lixo emocional, uma abordagem que você não precisa passar o resto da sua vida fazendo dietas restritivas e rigorosas, tomando remédios, enzimas, muito pelo contrário. Aqui você vai atrás dos seus sintomas físicos, limpando o lixo emocional que o seu aparelho gastrointestinal não está dando conta de digerir. E de forma bem prática, a limpeza do lixo emocional é como se fosse uma faxina interna. Primeiro, ele libera os traumas e sentimentos reprimidos que se alojaram no seu aparelho gastrointestinal ao longo dos anos. Tudo isso se baseia nessas mesmas evidências científicas que mostram que o nosso intestino, com o seu sistema nervoso entérico e também a microbiota, é extremamente sensível aos estímulos emocionais acumulados. A limpeza do lixo emocional, ela tem como base justamente a limpeza desses acúmulos negativos de emoções, para que o seu intestino tenha a liberdade de funcionar sem essas interferências tóxicas do seu passado, pois essa limpeza é capaz de restaurar o equilíbrio da microbiota e acabar com sintomas como inchaço, diarreia, prisão de ventre, gases, dores de cabeça e até mesmo gastrite, esofagite, rinite, que estão relacionados com a intolerância alimentar. Além disso, ela atua diretamente no eixo intestino-cérebro, reprogramando o seu corpo para aceitar alimentos antes rejeitados sem a sobrecarga emocional. Porque é o que eu sempre digo, você nasceu saudável e você nasceu podendo comer de tudo. E quando a gente adota essa abordagem diferenciada com respaldo em teorias como a medicina germânica, a linguagem do corpo, a metafísica e o nosso sistema nervoso entérico, essa limpeza do lixo emocional, ela se torna única, porque ao invés de depender apenas de enzimas ou restrições alimentares, a limpeza do lixo emocional vai aonde? Na raiz do problema, permitindo que o intestino volte ao seu estado natural, aonde ele não apenas digere os alimentos, mas também, e o mais importante, processa as suas emoções de forma leve e equilibrada. E essa foi a única solução capaz de resolver tudo de ruim que eu sentia. E finalmente, depois de 10 anos de sofrimento, o meu corpo voltou a ser saudável e voltou ao equilíbrio. Hoje eu posso sair para jantar com os meus amigos, aproveitar a minha família e até mesmo comer aquela pizza ou sobremesa sem pensar no medo de passar mal. Eu posso ir a eventos, shows, casamento e reuniões sem precisar me preocupar com o que tem no cardápio, nem me preocupar em levar a minha própria comida de casa. E eu já não preciso mais evitar alimentos com glúten, com lactose, com açúcar. Eu posso comer de tudo que eu gosto, como massas, queijos, doces, sem qualquer tipo de restrição alimentar. Esse é o tipo de liberdade que só existia nos meus sonhos lá no meu passado. E é claro que a minha jornada não parou por aí. Como eu sempre gostei de estudar, eu já fui logo me aprofundar para entender o que havia acontecido comigo, porque todos os profissionais da saúde disseram para mim que o meu caso era simplesmente irreversível, que eu precisaria aprender a conviver com essa minha condição. E quando eu realmente entendi o que havia acontecido comigo, como eu havia me curado da intolerância e sensibilidade alimentar e também da síndrome do intestino irritável, apenas trabalhando, as minhas questões emocionais, que eu chamo de lixo emocional, eu, Juliana, desenvolvi a minha própria técnica, o meu próprio método para ajudar os meus alunos a darem adeus às intolerâncias alimentares sem qualquer tipo de sacrifício desnecessário. Então, para levar essa transformação para cada vez mais pessoas, eu resolvi misturar todo o conhecimento e técnicas que me ajudaram e criar uma metodologia completa que possa funcionar para qualquer pessoa, aonde ela estiver. E o método CEIA não trata os sintomas, nós desvendamos a raiz emocional dos seus problemas.
Isso mesmo. E que vai funcionar independentemente se você acha que você não tem tempo, se você acredita que o seu caso de intolerância alimentar é genético, se você passou anos evitando alimentos, se você acha que o seu caso é muito difícil, que a sua intolerância alimentar é gravíssima, ou mesmo se você já tentou de tudo e ainda não encontrou o alívio real que você merece. E antes de criar qualquer expectativa, deixa eu te explicar o que o método CEIA não é, para você saber exatamente o que esperar. Isso aqui não é mais uma dieta restritiva que te obriga a cortar tudo que você gosta de comer. Não é isso. Não é uma enzima mágica ou um remédio que promete acabar com todos os seus sintomas da noite para o dia. Também não é isso. E muito menos uma terapia genética que trata todo mundo igual, sem entender a sua história única e o que você realmente precisa para o seu caso específico de sintomas e questões emocionais. Porque se tem algo que eu sei que você não aguenta mais é esse monte de promessas vazias. Porque lembra, eu também já estive no seu lugar, eu passei 10 anos sofrendo com tudo isso. Então chegou a hora de uma solução que vai realmente mudar a sua vida sem pegadinhas. O que você vai receber é a fórmula que já ajudou milhares de pessoas a se libertarem das intolerâncias alimentares e problemas gastrointestinais, permitindo que você viva uma vida plena e sem restrições. Uma abordagem única que eu vou te entregar assim que você começar hoje e que vai te dar a liberdade de aproveitar cada refeição sem medo e vai te dar mais energia, disposição e uma digestão equilibrada, se libertando dessa prisão e ter novamente o prazer de comer sem as limitações das dores e intolerâncias alimentares. E tudo isso enquanto você restaura o seu corpo físico, mental e emocional e conquista novamente a saúde plena que você merece. Esse método foi criado para aqueles que estão cansados de soluções mágicas e de dietas que só trazem frustração, mas que ainda sonham em voltar a comer o que gostam e voltar a viver com liberdade. E eu vou estar ao seu lado durante todo o processo da sua jornada, para que a sua jornada seja o mais simples e tranquila possível. Então, se você quer realmente recuperar a sua liberdade alimentar e, além disso, se livrar dos incômodos a partir das primeiras semanas, dar um fim nas cólicas intestinais, no seu cansaço e também na baixa energia e acabar com a sua ansiedade que tanto te atormenta e ter uma rotina de bem-estar, comendo de tudo, inclusive glúten, lactose, frutose, todos os alimentos, o método CEIA é a sua melhor escolha e vai transformar a sua vida para melhor, assim como transformou a vida dessas pessoas que decidiram dar o voto de confiança e hoje finalmente vivem livres dos desconfortos e das dificuldades da intolerância alimentar. Meu nome é Adriele, eu tenho 27 anos e eu sou de Manaus, Amazonas. Os meus problemas gastrointestinais, eles começaram tem uns 3 anos. Eu comecei sentindo constipação, dores abdominais horríveis, distensão abdominal. Nossa, dependendo do alimento assim, que eu comia, era eu comer e a barriga já ficar totalmente distendida, sabe? Cheia de gases. Muito refluxo, eu sentia assim como se eu tivesse entalada, como se eu tivesse engasgada. Era isso. Fui em vários gastros, eles passaram todos os tipos de exames, além de todos os exames de sangue, exames de imagem, intolerância à lactose, intolerância a glúten, intolerância à frutose. Eu cheguei a repetir esses exames 2 vezes, porque eu sentia vários sintomas e os exames davam negativo. Fui em vários nutricionistas para tentar fazer uma dieta, né, para tentar ali introduzir alimentos mais nutritivos que não fossem me fazer mal. E por incrível que pareça, os alimentos que são saudáveis, né, que são considerados saudáveis, banana, feijão, couve, laranja, abacaxi, beterraba, todos eles me faziam mal. E eu ficava pior. Para vocês terem noção, eu comendo os alimentos saudáveis, eu me sentia pior do que comendo qualquer outro alimento. E isso foi me deixando cada vez mais ansiosa, cada vez mais angustiada. Eu ficava me perguntando, mas por que eu? Por que as pessoas comem coisas piores do que eu, comem pior e não sentem nada, não sentem uma dor de barriga, não tem uma constipação? Como isso é possível? Eu sentia muito indignada com o que estava acontecendo comigo. Foi então que, depois de pesquisar muito, sabe, eu encontrei um vídeo da Ju no TikTok. E ela apareceu assim pra mim como uma luz no fim do túnel. Tudo que ela fala
é diferente de tudo que eu já tinha tentado. Então, isso me deu confiança, sabe? Eu via os vídeos dela e eu ia me identificando com os casos que estavam ali. E isso me deu confiança. Eu recomendo fortemente que quem tá passando por algum problema gastrointestinal entre no Ceia, porque você vai ver a sua vida sendo transformada. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Juliana Santos, eu tenho 39 anos. Eu vou dizer para vocês um dos motivos pelo qual eu indico de vocês comprarem o Ceia. Hoje eu tô aqui com a minha família em um resort, passando férias. E eu posso dizer que isso só foi possível graças ao tratamento, ao que eu fiz com o Ceia. Porque eu não conseguia mais sair de casa sem aquela preocupação, o que eu iria comer, o que eu iria deixar de comer. E hoje eu tô aqui, vivendo esse momento de tranquilidade, de paz, sem medo de comer nada, podendo comer tudo que o resort tem para me oferecer, sem aquela preocupação se eu vou passar mal ou não. Por isso que, além dos inúmeros benefícios que eu já obtive, né, do curso, tanto em relação à alimentação quanto às outras coisas, uma dessas benfeitorias é uma das principais motivos que eu indicaria para vocês estarem comprando. Olá, meu nome é Renato, eu tenho 32 anos, sou arquiteto e terapeuta integrativo há uns bons anos, tenho mais de 30, talvez mais de 40 formações em diversas e imagináveis tipos de terapia holística, trabalho com pessoas há muitos anos e eu vim aqui dar o meu depoimento sobre o Ceia, que tem sido de fato um dos tratamentos e processos de autoconhecimento, eu acho que eu diria um processo de autoconhecimento dos mais profundos que eu já fiz nesses anos de caminhada, que foi bastante coisa, viu? E realmente tem sido muito transformador, porque a gente acaba cuidando e ajudando muitas pessoas e é difícil se ajudar, né? Mesmo que as outras pessoas também ajudem nesse processo. O Ceia, ele foi algo que me fez olhar para minha história, muito além de olhar para dentro, é olhar para minha história, como que tudo aconteceu e do jeito que aconteceu. E isso tem sido, assim, muito, muito transformador mesmo. Eu já fiz muitos processos, muitos cursos, muitas formações, mestrados e muitos estudos na área, mas o Ceia, ele é um processo de autoconhecimento, de você com você mesmo, de você olhar para sua história, de você entender que a nossa relação com a comida é a nossa relação com as nossas emoções. Então, eu lidava muito bem com as emoções dos outros, mas e as minhas? E eu tô numa fase que é o reprocessamento, que é a fase final, que é realmente onde a gente percebe a mudança no nosso sistema digestivo, no processamento dos alimentos e das nossas emoções e muita leveza. A gente vai se tornando muito leve, a barriga desincha, o corpo ganha uma forma melhor, de fato está sendo um processo incrível. Então o meu conselho é: faça, não pense duas vezes, faça, é transformador mesmo. Então, vamos ver o que você vai descobrir dentro do método Ceia? Logo de início, eu já vou te mostrar as principais crenças comuns sobre intolerâncias alimentares que estão acabando com a sua saúde, assim como o passo definitivo para você entender verdadeiramente a raiz emocional dos seus sintomas, e tudo isso através da hipnoterapia. Nós vamos trabalhar para que você não só acabe com os seus desconfortos e sintomas, mas também que você coma o que você gosta, sem medo ou qualquer tipo de restrição alimentar. Já na próxima fase, nós vamos aprofundar os principais pilares do método Ceia. Você já vai começar a trabalhar a limpeza do lixo emocional através de técnicas que renovam a saúde do seu intestino e eliminam os bloqueios e traumas acumulados ao longo de toda a sua vida. E eu também vou abordar técnicas específicas para lidar com as emoções que sobrecarregam o seu sistema digestivo, como a raiva, a tristeza, a ira, o medo, as angústias, as intolerâncias, as ansiedades, os rancores e as mágoas, além de práticas que restauram o equilíbrio digestivo naqueles momentos de pico de estresse, ansiedade, nervoso e crises de pânico.
Você também vai ver como é fácil integrar tudo isso na sua rotina e aplicar aonde quer que você esteja, seja no seu trabalho, em casa, na rua ou até mesmo em viagens. E tudo isso já é mais do que suficiente para você perceber que o método SEI é a única peça que faltava para você reconquistar a sua liberdade alimentar que você sempre sonhou. Afinal, você poderá comer o que gosta, sem depender de remédios ou restrições, e ficar com a consciência tranquila de que está cuidando da sua saúde a longo prazo. E para você ter uma ideia, aqueles que entram no método SEI indicam para todos que estão sofrendo com intolerância alimentar e problemas gastrointestinais para que também possam voltar a ter a sua vida comendo de tudo e tendo momentos sociais com liberdade. E depois de ver tanto benefício, talvez você até pense que uma transformação como essa deve custar uma fortuna. E para falar bem a verdade para você, ela deveria mesmo. Afinal, quanto vale para você viver sem dores abdominais, sem as várias idas ao banheiro e as limitações da intolerância alimentar está causando na sua vida? Quanto vale para você ter a liberdade de comer aquele pãozinho quentinho, a pizza no final de semana, um pedaço de bolo sem se preocupar o que você vai sentir depois? O método SEI já transformou a vida de milhares de pessoas que finalmente encontraram um equilíbrio físico e emocional, e cada uma delas me conta o quanto as suas vidas mudaram de forma surpreendente. Você pode estar se perguntando, e agora? Quanto custa o método SEI? Antes de falar em preço, pense no que você já gastou com médicos, remédios, dietas que não funcionaram e o pior, na dor, no tempo e nas frustrações de lidar com todos esses problemas ao longo de tanto tempo. O método SEI é um investimento na sua saúde e no seu bem-estar a longo prazo, e a solução está em entender nessa conexão entre as emoções e a saúde do seu intestino. E eu te mostrei como que as memórias e os traumas lá da sua infância, como o bullying, o cocô na calça, a relação dos seus pais estão deixando totalmente o seu intestino inflamado. Mas como liberar essa carga emocional e recuperar o prazer de comer, se libertando dessa prisão emocional? Eu tenho uma ótima notícia, eu estou abrindo as vagas limitadas para uma sessão exclusiva de diagnóstico mais plano de ação comigo. Nessa sessão online única, nós vamos desvendar a raiz dos seus sintomas, analisando todo o seu histórico emocional, desde a sua infância até o dia de hoje, criando um plano de ação personalizado para você. E esses serão os primeiros passos para você recuperar a sua saúde e a sua liberdade alimentar. E aqui está o que vem a seguir. Dentro do método SEI, que é o próximo passo, através da hipnoterapia, você irá encontrar a raiz emocional de tudo que está causando os seus sintomas gastrointestinais, que estão causando as suas dores e restrições alimentares. Ou seja, aqui nós vamos aonde tudo começou, na raiz do seu problema, sem precisar fazer dietas, tomar remédios ou enzimas para o resto da sua vida. Dentro do método SEI, você terá acesso a todo o caminho, a todo passo a passo que fizeram com que milhares de pessoas voltassem a comer de tudo e se libertassem dessa prisão emocional. E não é só isso, você terá todo o meu acompanhamento 100% com base no seu caso e também nos seus sintomas. E como é que funciona esse acompanhamento? Dentro do método SEI, você vai ter o meu acompanhamento ao vivo, online, em grupo, quinzenalmente, onde você vai estar ao vivo comigo, me trazendo os seus sintomas, o que está acontecendo com você fisicamente, mas não é só isso. Eu também vou entender qual é o seu momento de vida, o que está acontecendo com você agora. Se você está passando por questões, às vezes, de ansiedade, de depressão, de insônia, às vezes crise de pânico ou uma compulsão, ou se você vivenciou uma traição recentemente, e com tudo isso eu vou dar um direcionamento baseado 100% no seu caso, no que você está precisando, para que você siga todo o direcionamento dentro do método SEI e consiga acabar com tudo isso que está acontecendo com você. E você também vai ter acesso não só aos nossos encontros ao vivo online em grupo, mas também no nosso grupo de alunos do Telegram. Aqui comigo você vai voltar a comer de tudo e não há nenhum outro lugar que você vai encontrar tantos depoimentos de pessoas que acabaram com sintomas, mas não é só isso, que voltaram a comer de tudo.
tudo mesmo, voltar a comer glúten, voltar a comer lactose, açúcar, frutose, carnes, frutos do mar, leguminosos, ou seja, acabaram com todas as restrições alimentares, podendo sair de casa novamente, sem medo, dores, mal-estar, ou seja, voltaram a ter liberdade e você será o próximo. Então agora você tem dois caminhos, ou fingir que nunca assistiu esse vídeo e continuar empurrando com a barriga, ao invés de encontrar a raiz emocional dos seus sintomas. E já vou avisando, quanto mais você empurrar com a barriga, olhar para isso, mais distensão abdominal, mais inchaço, dores, sintomas você terá, ou tomar a decisão de clicar agora no link abaixo e preencher o formulário para a sua sessão de diagnóstico mais plano de ação, para entender tudo o que está acontecendo com você e como voltar a comer de tudo, indo ao banheiro todos os dias igual a todo mundo, que eu sei que é o que você deseja. E ao fazer isso, você vai dar o primeiro passo para se tornar mais um caso de sucesso, assim como milhares de pessoas que já passaram pelo meu método e hoje vivem aí felizes, saudável, comendo de tudo. Depois de clicar aqui no botão, tudo que você vai precisar fazer é preencher o seu nome e as suas informações básicas de contato. Assim que você clicar no botão e confirmar e enviar as suas informações, a minha equipe, que segue todos os padrões de segurança de dados garantidos por lei, vai entrar em contato com você para agendarmos a nossa sessão de diagnóstico mais plano de ação e te libertar de todas essas limitações da intolerância alimentar e problemas gastrointestinais. Então, agarra logo essa oportunidade, clica no botão aqui embaixo e embarque comigo nessa jornada para virar a chave de uma vez por todas e finalmente conquistar a liberdade que você tanto deseja para sua vida. Ou, se você preferir, você pode continuar nesse beco sem saída e ficar o resto da sua vida com medo de comer o que você gosta, passando mal, correndo de um lado para o outro com marmita na bolsa, passando vontade e se sentindo deslocado com os seus amigos e com a sua família na hora de um almoço ou de um jantar, e também ficar a todo tempo com aquela preocupação de ter um banheiro por perto. E saiba que isso não é o que eu quero para você, porque eu, Juliana, já voltei a comer de tudo, eu tenho hoje o meu intestino funcionando perfeitamente bem. O que eu realmente quero é que você encontre uma resposta que você tanto procura para viver em paz com o seu corpo, comer o que você quiser, sem restrições e voltar a ter o seu relógio biológico para uma época em que você vivia com o quê? Com liberdade, comendo de tudo, aonde você era uma pessoa saudável e tinha a alegria de viver. Imagine só poder ir em um restaurante, fazer aquela refeição especial que você tanto ama, sem qualquer tipo de medo ou preocupação de ficar horas trancado no banheiro. Você vai sentir a liberdade, a leveza, o bem-estar que você merece de uma vez por todas. Porque uma coisa eu sei, não é culpa sua ter caído esse tempo todo num monte de soluções defeituosas, como dietas restritivas, remédios e tratamentos artificiais que só disfarçam os seus sintomas sem resolver o real problema. Realmente nada disso é culpa sua, mas agora o seu resultado depende apenas de você. Chegou a hora de você tomar a atitude necessária para sair desse ciclo sem fim e viver uma vida sem preocupação com o que você come. Mas eu preciso que você haja rápido, antes que a minha agenda feche novamente, pois eu mesma, Juliana, vou estar ali do seu lado para ajudar você a entender o que está por trás dos seus sintomas e encontrar o caminho de volta para viver uma vida sem restrições alimentares. Eu mesma vou te orientar para que você finalmente tenha a liberdade de comer sem medo, sem dores e se sinta realmente bem com o seu corpo e também com a sua saúde. Agora é a sua chance de resolver tudo isso. Preencha o formulário que está aqui embaixo e agende a sua sessão de diagnóstico mais plano de ação, que é o primeiro passo para você entender tudo o que está acontecendo com você e como voltar a comer de tudo, indo ao banheiro todos os dias igual a todo mundo. Então, preencha o formulário que a gente se vê muito em breve.